Fala, galerinha, me agradeçam depois. Eu tirei um tempo para separar tudo aquilo que funcionou em 2025 com todos os meus clientes, as reuniões que eu fiz, até mesmo os que não viraram clientes, eu tirei ideias e todas aquelas análises que a gente faz para todos os negócios antes de fechar um contrato ou aqueles clientes que já são meus clientes, eu separei aqui tudo que funciona e funciona até agora. Então, 2026 você já pode começar utilizando essas estratégias, utilizando essas ferramentas, que isso vai mudar o marketing do teu negócio. Então você vai fazer menos marketing e vai ter mais vendas. E é isso aí. Me agradeça depois. Eu separei aqui o campeão. Campeão foi CRM. Cara, todas as empresas que não tinham resultados, ou que os resultados não estavam bons, ou elas não tinham CRM, ou então elas não estavam utilizando CRM. Isso fez parte de todos, isso é 100%. Todos os negócios que eu analisei que não tinham bons resultados, bons retornos em cima do que fazia, falta de CRM e CRM utilizado, tá? E eu não falo de uma ferramenta específica. Mesmo que eu tenha os meus preferidos, eu te falo, qualquer CRM bem utilizado, ele vai te atender. Agora, o jogo muda quando você tem coisas particulares, que aí cada CRM pode entrar melhor, né? Ou você pode ter um coringa ali que serve para vários tipos de negócio. A parte interessante é o seguinte: marketing, poucos negócios fazem, tá? Isso aí é fato. Poucos negócios investem em tráfego pago, poucos negócios têm estratégias, promoções, afiliados, indicação. Poucos negócios fazem marketing. A maioria dos negócios, elas têm um foco total em produto e nem vou falar processo de venda, mas a maioria deles focam 100% no produto e na estrutura do negócio. Eu vou dar um exemplo bem rápido para não ficar longo o vídeo. Muitos dos negócios que eu tive reuniões ou que eu peguei para analisar, eles focavam em investir muita grana na parede do escritório, na mesa, no computador, na iluminação. E aí, cara, não tinha grana para investir em marketing, faltava dinheiro para investir em marketing. Eu tô te falando que eu peguei de cabeça agora que eu lembro mais de 8 casos aonde foi investido mais de 1 milhão, 2 milhões em estrutura. E isso não é muito dinheiro, tá? Eu peguei vários negócios que você vê assim claramente que esse dinheiro foi investido, mas eu peguei negócios surpreendentes que você nunca imaginava que aquele dinheiro foi colocado apenas na estrutura e foi colocado. Então, assim, eu tô falando só para você abrir uma loja. Teve pessoas que para expandir ou para fazer alguma coisa do tipo, investiu de 1 a 2 milhões. E assim, esse dinheiro ele não volta, porque ele é simplesmente estrutura, ele é mais um. Tudo bem, você precisa de uma estrutura muito bacana no teu negócio, mas isso é mais ego do que mesmo planejamento. Então, depois de falar de CRM e marketing, que são as coisas que é que eu estou falando, necessárias, cara, as empresas não têm site ou não criam landing pages. Elas não têm páginas de venda para o produto delas, para as campanhas delas. E assim, eu não entendo por que nessa época as pessoas não têm isso, sabe? É a coisa que mais traz resultado para a maioria dos negócios. São páginas de vendas focadas em uma campanha, focadas em um produto, e são um site institucional que entrega realmente a organização e o escritório virtual da sua empresa. Então, eu vejo que as empresas não têm site e landing pages, páginas de venda de alta conversão. Isso eu tô te falando todas as empresas que não tinham bons resultados e eram estratégias que essas empresas precisavam com certeza para começar. É o básico bem feito. O campeão, depois do CRM, então a gente tem um segundo lugar. Eu considero ali chatbot e automação. As pessoas estão lutando ainda com chatbot e chatbot morreu. Assim, ninguém quer ser respondido por chatbot, ninguém dá atenção para chatbot. Então, chatbot ele morreu e as pessoas estão insistindo nele ainda. E isso, infelizmente, não traz retorno e ainda dá uma experiência muito negativa para o cliente. A gente está na era de um chatbot inteligente, com inteligência artificial. Mas as pessoas ainda estão insistindo em chatbots de clicar 1 e 2 ali que não entregam nenhuma personalização e não tem nenhuma inteligência envolvida. Então, chatbot depois do CRM você já tem que ter isso. Automação eu fico ali meio na dúvida entre qual que é mais importante, mas eu vou de chatbot inteligente, com inteligência artificial, porque uma empresa sem atendimento no WhatsApp, cara,
você tem que ser um negócio muito premium, você tem que trabalhar com venda de ouro, sabe? Com negociação de terras raras. Você tem que trabalhar com alguma coisa muito exclusiva para você não ter negociação no WhatsApp e não precisar de atendimento no WhatsApp. Eu tô te falando porque tem pessoas que são psicólogos, advogados, eles precisam, entendeu? Eles já viram que não tem outra solução. E, inclusive, se eles não fazem isso, eles vão ficar para trás, com custos muito altos e atendimento, né, ao cliente muito ruim. Então, todos os negócios precisam expandir para um chatbot com inteligência artificial urgentemente, não tem para onde correr. Perdão. Outro ponto é a automação. Muitas tarefas repetitivas e muitos relatórios, muitos dados que não conversam. Então, você precisa ter automações para integrar as jornadas. Você precisa integrar ali as jornadas do seu cliente. Ele precisa ter passos a seguir e um funcionário ele não consegue executar isso de forma alguma. É quase impossível você ter uma empresa que fatura alto com funcionários para poder executar com funcionários para executar essas tarefas. É praticamente impossível ou não é lucrativo, sabe? O retorno não volta. Depois disso a gente tem ali chatbot, automação, eu parto para tráfego. Você precisa ter tráfego de qualquer forma que você conseguir. Não importa se é influência, tráfego pago, se é parcerias, não importa. Você precisa ter tráfego. As pessoas elas querem esperar um milagre. Isso não acontece. Você precisa criar demanda e uma empresa sem demanda é uma empresa fadada ao fracasso, ela está morta. Por quê? Não adianta você ter time de vendas, automação, WhatsApp, CRM, se você não tem demanda. Por que eu falo isso? Sem demanda você não tem dados, você não consegue entender conversão, você não entende o seu cliente ideal, você não sabe o que dá lucro. Então assim, você precisa ter demanda, mesmo que você não esteja com tudo preparado ainda, a parte mais importante do seu negócio é demanda. Você precisa ter tráfego de movimentação de cliente de lead, para poder entender personalidade, entender se o seu produto realmente é bom. Então assim, você precisa pegar e ter volume de gente dentro da tua empresa, sabe? Seja ela digital, seja ela física, você precisa ter movimentação de negociações para você entender o seu negócio e conseguir tomar melhores decisões, sabe? É bem melhor tomar decisões com dados. Se você tomar no achismo, você vai cair em várias enganações, sabe? Que você acredita nas coisas, mas não é real, porque você não tem como provar. E segundo, você está enganado, porque você está indo por você mesmo. Você não é o seu cliente, sabe? O seu cliente ele tem gostos diferentes, personalidade diferente, às vezes faixa de ganho diferente. Então assim, não se coloque no lugar do seu cliente, nunca. Eu acho que o maior erro é as pessoas não terem volume e se colocar no lugar do cliente. E aí elas colocam o que elas acham que os clientes vão gostar. Ou seja, é basicamente jogar dinheiro fora. Tá, o último e o mais ignorado que eu não deixaria de fora é o design. Eu por muito tempo, na verdade eu ainda penso assim, mas os dados eles trazem o que você, para bater de frente com você. Então assim, o que você acredita não importa. Eu, por exemplo, não valorizo o design porque eu acredito que para uma empresa ter problemas que o design vai resolver, ela precisa primeiro passar por todo o básico, que é ter volume, ter tráfego. Opa, o vento aqui está bem forte. Ela precisa ter muitas outras coisas corrigidas e funcionando para poder passar para o design. Então, ou seja, para ela aumentar a percepção de valor do produto, para ela apresentar melhor a empresa dela, ela vai precisar de design, você fazer os seus posts, fazer os seus vídeos, editar você mesmo, você criar o seu conteúdo, você fazer os seus anúncios ali e mandar para alguém fazer a gestão de tráfego, né? Para você fazer campanhas com influência ou coisas do tipo. Super válido, não perde tempo. Agora, se você tem condições, não ignore o patamar design, porque ele vai dar mais valor para o seu produto e ele vai facilitar o seu cliente entender a sua empresa. Então assim, sem dúvida nenhuma o design é importante, mas ele tem um custo elevado. Resumindo, eu quero dizer para você que o design ele é bastante importante. Eu deixei ele por último porque é a parte que eu investiria por último em qualquer estratégia minha. Mas se você tem um negócio que já tem volume, o vento aqui tá forte, viu? Se você tem um negócio que já tem volume de tráfego, né, seja de onde ele vier, dentro da sua comunicação, dentro do seu CRM, ali, WhatsApp, ou seja, para onde você escolher fazer isso, você pode partir para o design, porque ele vai trazer mais valor para o seu produto, ele vai comunicar mais claramente a sua ideia, a sua marca, o seu produto, os benefícios do teu produto, do teu serviço,
para o teu cliente. Então vai ser mais fácil dele ver, ele vai com certeza comprar mais rápido e ele vai pagar mais por isso, porque para ele é melhor apresentável, né? Então eu investiria em design por último, mas não deixaria de investir jamais. Eu sempre penso na escadinha do que pode me trazer mais retorno e o que pode me levar mais longe. Então eu passei para vocês todas as ferramentas e como que eu utilizo ali, né, para poder ter resultados em cima do investimento que a gente faz nos nossos negócios. Então é isso. Com menos marketing, mais vendas, você vai conseguir trazer melhor resultado para o teu negócio. E é isso aí. Me agradeça depois. Não deixa de curtir, compartilhar e fazer aí essa coisa toda da internet aí.